Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no bairro do Morro da Carolina, Jacatirão, do Caxias, congregação Jardim Santa Marta de Forros, congregação Nau Campinas, Duque de Caxias. Continuamos aqui a gravar o vídeo com a reflexão, com a explicação, com a ministração das lições da Escola Dominical. Hoje, nós vamos ver a lição número 5 desse quarto trimestre, o Lamento de Jó. E como eu tenho dito em todo o início das outras gravações desse trimestre, o objetivo desta gravação é para os irmãos que não estão podendo ir à igreja, por motivo de enfermidade, por motivo de locomoção por causa ainda das restrições da Covid-19, trabalho, por isso nós estamos gravando. Agora, os irmãos que podem estar na igreja devem estar nas respectivas igrejas, no momento, no horário da escola dominical, para lá estar aprendendo. Então vamos hoje aqui, como dissemos, a lição 5, continuação desse trimestre, sobre o livro de Jó, sobre a história do patriarca Jó, e hoje o Lamento de Jó. O texto áudio diz: diante do meu pão vem o meu suspiro, os meus gemidos se derramam como água. A verdade prática diz: o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A leitura bíblica em classe, que também é a leitura bíblica semanal, né? Ele pegou os versículos, foi dividindo a cada dia, segunda, terça, quarta, quinta. Então, lendo aqui, estaremos lendo também como se estivesse lendo durante a semana. São bastante versículos, é o Jó 3, do 1 ao 26. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: fez-se o dia em que nasci e a noite em que se disse: foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas, e a sombra da morte habitem sobre ele. Nuvens, negros, vapores, no dia o espantem. A escuridão tome aquele dia, e não se goze entre os dias do ano, e não entre o número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, e estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas, o seu crepúsculo, que espera a luz, e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria, repousaria, dormiria, então haveria repouso para mim. E com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados. Ou como os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata. Ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o cego fica livre de seu sempre. Porque se dá luz ao miserável, e vida amargurada de ânimo, espera a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu, porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O autor da lição tem um objetivo geral de explicar que Jó era humano e, como tal, tinha todo o direito de extravasar seus sentimentos, não sendo recriminado por Deus por isso. O objetivo específico de esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. Aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo, pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no fim do túnel. A introdução da lição hoje diz: na lição anterior vimos de perto o drama vivido por Jó. Uma série de calamidades se abateu sobre ele de forma catastrófica. No estado de riqueza e prosperidade, Jó passou a viver na adversidade.
Seus amigos foram para consolá-lo, mas ficaram sem palavras a contemplar seu debilitado estado de saúde. Entretanto, depois de 7 dias, ele rompeu o silêncio com um lamento que veio do fundo da alma. Nesse lamento, Jó mirou o dia de seu nascimento e, através de 3 perguntas, desabafou tudo o que sentia naquele momento. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? Nesta lição veremos a reação humana diante do sofrimento. Perceberemos que não há qualquer indício de que Satanás tivesse alcançado êxito diante de Jó. Na perspectiva do patriarca, se Deus era a causa de sua vida, deveria também ser a causa de sua morte, pois dele vinha o bem e também deveria vir o mal. Vamos estudar detidamente em cada ponto, principalmente essas 3 perguntas, né? Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda continuo vivendo? E já veio nessa sua lamentação. O que queremos dizer aos irmãos é que, já para começar, depois nós vamos falar mais detidamente em cada ponto, né, naquilo que for necessário, é que tudo aqui que foi editado na Bíblia, nós temos dito muitas vezes isso para os irmãos, tanto na escola dominical, como nas pregações na igreja, e às vezes nas reflexões que fazemos aí, colocamos na internet, é que na vida desses homens de Deus e mulheres de Deus, agora estamos estudando Jó, já estudamos outros personagens, podemos estar estudando Davi, Moisés, Josué, Ruth, Noemi, Raquel, Débora, enfim, não importa o personagem que a gente estiver estudando. Algumas coisas aconteceram na vida desses homens em que aos olhos humanos parecem positivas, boas, bênçãos de Deus na vida dele. E outras aconteceram de situações um pouco complicadas, um pouco difíceis, perdas e situações. E por que isso está registrado? Isso está registrado para o nosso aprendizado, para que nós possamos olhar a vida deles e não repetir os erros que eles cometeram, não fazer coisas que, através de suas atitudes, agradaram a Deus, e também repetir, tentar fazer o máximo das coisas que eles fizeram, ao qual foram agradáveis a Deus. Com certeza, sofrimento, como Jó falamos, né? Vamos repetir só o que ele disse aqui na introdução. Estudamos semana passada, Jó. Para relembrar o irmão conhece a história, os vídeos estão aí, o irmão leu a lição na sua casa, que enviamos através do PDF para os irmãos. Jó perdeu todos os bens materiais e perdeu os seus 10 filhos em um dia só. Em outro dia, ele perdeu toda a sua saúde. Ele não sabia quem estava por trás disso era Satanás. Ele também não estava preocupado com Satanás. Não estava preocupado com maldições hereditárias, com outras coisas que por aí hoje, no século XXI, as pessoas, ao crente ou a pessoa passar por um problema, vem dando explicações, tentando explicações para isso. Ele sabia que a sua vida estava na mão de Deus, mesmo nesse momento de grande lamentação ele vai achar isso. Por que estamos estudando isso hoje? Estamos estudando para exatamente entender que nós cristãos, mesmo sendo servos de Deus, mesmo servindo ao Senhor, mesmo sendo fiéis, como Jó era, e Deus testificou isso diante de Satanás mesmo, nós podemos passar por tribulações, nós podemos passar por luta. Até o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas pastor, aí nós não podemos ficar de forma parecida como Jó, ter uma lamentação? Sim, mas eu diria a você que o importante é estarmos levando o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa luta, o nosso sofrimento, a nossa lamentação diretamente a Deus. Pregamos a semana, tanto na sede, como na congregação na Capina e na congregação Salamata, e falamos nas 3 igrejas. Foi aberto o véu do templo se rasgou de alto a baixo, um novo vivo caminho abriu para nós. Entramos diante de Deus e apresentamos a Ele o nosso problema. Pastor, mas aqui Jó apresentou, lamentou diante de seus amigos, foram visitá-lo, está escrito na Bíblia, todo mundo leu. Sim, meu amado irmão, porque era importante para a gente ler isso. Está escrito para nós hoje. Mas leve o seu problema a Deus, fale com Ele, que Ele tem poder para resolver. A sua lamentação, no momento mais difícil da sua vida, Deus está contigo, como nós vimos que Ele estava com Jó. Então vamos aqui, o primeiro lamento de Jó. Por que nasci? Então,
nós vamos ter essa divisão, né? O primeiro ponto é porque nasci, porque não nasci morto e porque continuo vivo. A primeira subdivisão, né, o 1, diz, por que nasci? A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Esse poema, os 10 primeiros versículos do capítulo 3, são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs o sentimento diante de seus conflitos. Jeremias 20, 14 e 18. Se você ler esse texto, você vai ver que a palavra de Jeremias é muito parecida com a de Jó. Muito parecida com a de Jó, diante das agruras e dificuldades que ele estava passando. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Então, a primeira coisa, ele questionou por que nasci. Uma outra coisa que queremos falar, muito importante nessa lição, é que nós, seres humanos, estamos sempre tentando entender a Deus. Tanto nos momentos positivos da nossa vida, mas principalmente nos momentos negativos. Questionamos, reclamamos, achamos que Deus poderia agir de outra forma. E a realidade é que nós, na nossa finita existência, por causa do pecado que entrou no nosso corpo, entrou na nossa vida através do pecado de Adão e Eva, passou a todos os homens, a Bíblia diz que todos pecaram e estão da glória de Deus. Aquela situação que o homem, Adão e Eva, foi criado em mais semelhança de Deus, isso foi manchado por causa do pecado, só será restituído quando nós recebemos o corpo glorioso e habitamos para sempre com o Senhor. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, que assim como Ele é, o veremos, seremos semelhantes a Ele, não iguais, né? Algumas tradições falam iguais, mas não seremos deuses no céu, continuaremos sendo servos do Deus vivo e verdadeiro, que para sua misericórdia Ele nos levará em um corpo glorioso para a sua presença. Então, aqui nessa terra, nessa finitude, não tem como. E aí a gente começa a questionar. Jó aqui questionou porque nasci, eu posso questionar porque eu perdi o emprego, outro pode questionar porque está doente, outro pode questionar porque tem um problema na família, outro pode questionar Deus, o que Deus está permitindo, porque como alguns homens, não foi Jó só que questionou. Depois, no transcorrer do trimestre, lá na frente, não ver, principalmente nos capítulos finais, quando Jó aparece a Deus e lhe mostra, fale muitas perguntas, fala com ele muitas coisas, e ele depois faz a sua confissão final. Ele tinha falado aquilo que ele não sabia falar. Então, muitas vezes pode vir na sua mente, você está vivendo. Aí eu faço um pensamento, eu estou aqui para questionar a Jó, ou criticar a Jó, ou dizer que o Jó estava errado em se lamentar. Mas pensa um pouco. No caso aqui de Jó, se na tua vida é assim. Você teve uma existência até um determinado momento, com coisas boas, também com coisas difíceis, mas ali está. Em determinado momento vem algo bastante complicado. Eu não queria ter nascido. E os momentos bons que você passou. Segundo, aqueles que estão à nossa volta. Tem sempre alguém que nós amamos, mesmo a pessoa. Às vezes vai falar, aquele que tem família, tem esposa, tem filhos, tem pai, tem mãe, tem tio. Não, sim, você vai ter toda essa família, mas mesmo outras pessoas que estão ao seu redor, que você em algum momento abençoou. Jó, por exemplo, ele era um homem, como estudamos na lição passada, as pessoas vinham sendo aconselhadas por ele, foram aconselhadas. Quantas pessoas Jó abençoou através das suas palavras? E agora, ele preferiu não ter nascido? Ou se ele não tivesse nascido, aquelas pessoas todas não teriam sido abençoadas por ele. Então, vamos pensar nisso um pouco nessa lição. Para que nós não ficamos questionando a Deus em algum momento da nossa vida pelas problemáticas que vêm. E esqueçamos de agradecer a Ele por tudo que Ele já nos tem feito. 2. Que em lugar da memória viesse o esquecimento. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus, como Satanás previra. Em vez disso, amaldiçoou o dia do seu nascimento. No lugar de ser ocasião de grande celebração pelo dia do nascimento da criança, Jó amaldiçoou esse dia por ocasião do grande sofrimento e decepção. Para onde de luz, esse dia teria de ser apagado
da memória. Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Um dia em que tudo foi mal e temos desejo de nunca mais lembrá-lo? Sim, a gente pode ter sentimento. Tem vezes situações, né, que a gente fala, poxa, hoje, não uma vez um dia específico, mas uma situação, um momento que a gente passa na nossa vida, queria que não tivesse passado por aquilo. Mas eu volto a dizer aos irmãos, esse é o pensamento que eu tenho, o ensinamento que Deus tem colocado no meu coração para dar aos irmãos. Tantas coisas positivas, que a gente, quando digo positivas, é naquilo que a gente acha bom, né? Puxa, conseguiu entrar na faculdade, consegui um emprego, consegui um bem material, seja uma casa, um carro, meus filhos nasceram, eu fiquei feliz. Quer dizer, qual for a bênção que você possa ter recebido, né? Nesse momento, você não questiona a bênção recebida. Você até agradece a Deus por ele ter dado. E estas experiências que nós chamamos positivas nos trazem também lições. Por exemplo, eu falei da faculdade. Você passa para uma faculdade. Você vai ser só para o aprendizado? Sim, você vai chegar lá, vai aprender aquela matéria, vai se tornar um profissional, mas você vai passar experiências ali que vão também ser importantes para a tua vida, para o teu dia a dia, e às vezes até, e creio que na verdadeira saúde de Deus, situações até espirituais naquela situação. Assim no trabalho, assim com o nascimento de um filho, assim com um bem material, enfim, tudo. E quando as coisas acontecem de forma negativa, vamos dizer assim, quando a gente fica doente, quando a gente perde um ente querido, quando a gente tem um problema sério na família, seja qual for o problema, alguém está nos perseguindo, essas experiências que a gente chama negativas também tem que trazer lições para nós. A gente focar só no problema e ficar só na lamentação, nós não iremos aprender. Como eu disse no primeiro ponto lá na introdução, apresente o seu problema a Deus. Pedro diz, lancemos sobre o Senhor, lançamos sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A Bíblia está clara, cheia de textos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo está voltado para isso. Deus tem um propósito e eu preciso entender esse propósito de Deus. Mas eu preciso ouvir Deus falar da forma que Ele quiser. Em vez da dor, terceiro ponto, que em vez da ordem viesse o caos. Mencionamos o desejo de Jó para que no dia do seu nascimento não tivesse entrado no calendário. O que dessa forma, tanto esse dia como essa noite, jamais tivessem existido. No lugar da luz que era a ocasião do nascimento dele, que revelou todo o seu sofrimento, o patriarca desejou que as trevas dominassem. E por quê? Porque em vez de paz, veio a dor. Em vez de ordem, o caos. Desse raciocínio, Jó menciona a imagem do Leviatã, esse famoso e assombroso animal marinho, simbolizava o caos. O homem de Uz recorre a essa imagem para ilustrar o momento tenebroso que estava vivendo. A lógica é simples. Se Deus não tivesse feito aquele dia, ele não teria sido concebido e, portanto, não passaria por tudo isso. Nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor misericordioso nos trata com amor, ternura em momento de tribulação e angústia, pois aos pés da cruz é o melhor lugar para derramar nossa alma. Um pouco que eu já comentei, mas vou comentar de novo, mas eu vou ler aqui uma coisa para o irmão. Quando Jó diz no versículo 3, pereça o dia em que nasci e a noite em que se diz, foi concebido um homem. E vai por diante aqui. Quando ele diz, foi concebido um homem, nós podemos ter duas maneiras de pensar, mas eu penso da seguinte maneira. Jó pensava que quando e qual é o momento da concepção? O momento da concepção é o momento que o espermatozoide do homem encontra com o ovo da mulher, fertiliza e ali se torna, forma-se um embrião e aí vem depois, vai crescendo e a criança nasce. Bom, perfeito, maravilhoso. Nós, cristãos, entendemos que aí começou a vida. A vida não começa quando sai da barriga da mãe no parto. E Jó falava isso. Então, um dos motivos, a lição vai tocar nesse assunto aqui, talvez não é na frente, mas Jó não era a favor do aborto. Porque as pessoas, infelizmente, hoje, meu amado irmão, tem muita gente com vários pensamentos diferentes, inclusive até no meio evangélico, né? Tem cristãos a favor da eutanásia. O que é eutanásia, pastor? O direito da pessoa ou de um familiar pedir a morte se ele está no estado terminal de vida.
isso é contra a palavra de Deus, pensamos desta maneira, não concordamos com isso, porque Deus é quem tem o direito de tirar a vida. Muitas pessoas já ficaram em coma aí 20, 30 anos, depois voltaram do coma e viveram. Então, não é todos que vão para o coma, o médico já está morto, não tem jeito. Não, Deus sabe todas as coisas. Então, é essa situação. Outro é a favor do aborto. Não, aborto, completamente contrário. Eu até cito uma situação que eu precisei fazer um trabalho de seminário sobre o aborto. E usamos como base um livro de um autor conhecido aí, chamado Caio Fábio. Na época escrevia, né? Na época era pastor, e ele escreveu um livro sobre abrindo o jogo sobre aborto, até outros livros também, mas usamos esse. Ele contava uma experiência de um rapaz que pertencia na época à igreja dele em Niterói, que lá para a década de 60 a mãe dele tomou, sem saber que estava grávida, ou sabendo que estava grávida, mas não sabia do problema do remédio, tomou um remédio chamado talidomida. Foi um remédio para dor, criado pelos laboratórios de Hitler na época da Segunda Guerra Mundial, para os soldados tomarem lá no fronte de batalha para aliviar a dor por causa da guerra. E depois, muito tempo depois, se descobriu que a talidomida tomada por mulheres grávidas podia fazer com que a criança, o feto, né, viesse ter problemas. E aquela mulher tomou talidomida sem saber, na época não tinha, na década de 60, a ultrassonografia como tem hoje, esse exame de imagem, e o seu filho nasceu sem os braços, se eu não me engano, sem os braços, sem as pernas, sem os membros. E quando ele conta isso no livro, ele diz: esse rapaz se formou engenheiro, era casado, tinha 2 filhos e dirigia o carro adaptado. Se fosse numa época de ultrassonografia, em que vai se ver que a criança vai nascer sem os braços, sem as pernas, normalmente muitos médicos hoje materialistas vão dizer: aborta esta criança, porque ele vai só sofrer na vida. E na verdade não foi isso que aconteceu na vida daquele jovem, sendo cristão, servo de Deus, e vivendo uma vida adaptada, conseguindo estudar, enfim, tudo isso aí há vários outros assuntos. Então, Jó não foi a favor do aborto, Jó está falando da concepção, né? Então, se concebeu, é uma vida. E aqui nesse ponto específico, em vez de ordem vertical, ele usa essa Leviatã, usa essa situação, porque a sua vida realmente tinha se tornado, de certa forma, um caos, uma desordem. Porque fica difícil. Meu irmão, olha só. Eu e você, às vezes, né? Por exemplo, veio a pandemia. Veio a pandemia e dificuldade. Quando veio a pandemia, aqui no Brasil não chegou-se a fazer um lockdown, mas se fez alguma coisa de se sair menos, então as pessoas transitaram menos. Muitas pessoas aí perderam o seu negócio. Mas isso era mais ou menos calculado, porque a pandemia veio e com o fechamento, a ideia, as medidas dos políticos sendo um pouco atrasadas, um ali, o outro contra o outro, aquela coisa, que essas coisas iam acontecer. Então a pessoa já está meio que preparada, não que seja bom ou ruim, mas as coisas vão acontecendo e já está até para se prever que vai ser ruim. Agora você imagina alguém que está rico, absolutamente, sem problema material algum na sua vida, feliz com seus 10 filhos, que a Bíblia diz lá que ele ofereceu sacrifício quando os filhos iam fazer as suas festas. A vida tranquila, calma. De repente, em um só dia, ele perde todos os bens materiais. No outro dia, ele perde a saúde. Ouve a sua esposa dizer, estudamos semana passada, amaldiçoa o seu Deus e morre, e foi isso que ela falou. E até disse na escola dominical, estava lá na congregação em Santa Marta, falei para ele: meus irmãos, de quem você esperaria mais apoio? De um familiar próximo ou dos amigos? Não, do familiar próximo. Então já não estava esperando tanto o apoio dos amigos, que depois se demonstraram amigos que falaram coisas ruins para Jó, mas ele esperava da sua esposa, da sua família. E a esposa foi a única que ficou com os filhos morrer. Ele perdeu isso tudo. Depois, naquele momento, que aqui relata, 7 dias sem ninguém falar nada, e depois ainda vem a questão dos amigos lá na frente. Então entendemos que Jó realmente passou por... Era um caos. Era uma situação que ele não... Era dificuldade de absorver aquilo tudo. Além de uma, entre aspas, desinformação.
Ele não sabia que Satanás estava por trás daquilo e Deus permitiu aquilo acontecer. Então, ele falou essas palavras. Mas, como ele termina aqui, o autor, essa parte, nesse sentido, o Novo Testamento revela como nosso Senhor misericordioso nos trata com amor e ternura no momento de tribulação e angústia, pois ao pé da cruz é o melhor lugar para derramar nossa alma. João capítulo 11, que ele cita aqui, é Maria e Marta. Chegando para ambas falar para o Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não haveria morrido. E o Senhor diz para ela que crê ver a glória de Deus, e depois Lázaro é ressuscitado. Então, aos pés da cruz, aos pés do Senhor, depositamos o nosso problema, entre aspas, o nosso caos, a nossa desordem, aquilo que está acontecendo na nossa vida, que é ruim, e Ele vai nos consolar. Ele vai falar aos nossos corações, Ele vai, até mesmo através da Bíblia Sagrada, até mesmo através da escola bíblica dominical, de uma lição como essa, para que Ele possa consolar os nossos corações. Nós vamos parar agora, por causa do meu tempo aqui de gravar, tem um tempo específico. Então vamos fazer a parte 1 e depois vamos fazer a parte 2. Aqui nessa parte 1 nós falamos sobre o ponto 1. Na parte 2 nós vamos falar sobre o ponto 2 e o ponto 3 da lição.